Acã, que pertencia à tribo de Judá, foi um indivíduo israelita que viveu durante a época de Josué. A trajetória de Acã se tornou notória nas Escrituras, principalmente devido à sua recusa em obedecer às diretrizes divinas. O erro cometido por Acã resultou em ramificações alarmantes, impactando não apenas sua própria vida, mas também abalando a nação de Israel como um todo. Hoje, você saberá tudo o que a Bíblia diz sobre quem foi Acã e entenderá a gravidade do seu pecado. Mas antes, se ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora e ative todas as notificações. Assim, você será informado sobre cada novo vídeo que publicarmos aqui. A Bíblia não fornece muitos detalhes sobre a história pessoal de Acã. As informações biográficas únicas sobre ele estão registradas em Josué capítulo 7, versículo 1, onde diz que ele pertencia à tribo de Judá. Também sabemos que o contexto histórico da vida de Acã foi a transição da peregrinação dos israelitas através do deserto em direção à conquista da terra prometida, sob o liderazgo de Josué. Aqui, Acã já aparece na narrativa bíblica envolvido em um pecado terrível. A Bíblia diz que ele secretamente levou coisas anátemas, ou seja, ele pegou coisas que estavam destinadas a ser condenadas. De acordo com algumas traduções, os objetos malditos foram os despojos da guerra provenientes da captura da cidade de Jericó. O povo de Israel tinha sido advertido para não se apropriar de nada que pertencesse a Jericó. Nessa situação, os israelitas estavam agindo como instrumentos de Deus, executando seu julgamento sobre aquela cidade cananeia. Isso significava que a batalha era uma guerra santa e que toda a cidade estava consagrada a Deus. Consequentemente, o julgamento divino se aplicaria severamente lá. Tudo o que existia em Jericó deveria ser destruído, exceto os utensílios de ouro, latão e ferro que já deveriam ser coletados e que foram consagrados ao Senhor e destinados ao seu tesouro. Se algum israelita pegasse algo que fosse condenado ou consagrado ao Senhor, atrairia uma maldição sobre o acampamento de Israel e causaria o julgamento divino. Isso foi precisamente o pecado de Acã. Ele cobiçou os tesouros de Jericó e se apropriou de uma parte, escondendo-os em sua loja sob o manto babilônico e uma certa quantidade de prata e ouro. Assim, o pecado de Acã não se limita à ganância, também incluía o roubo de coisas que pertenciam ao Senhor, seja para sua destruição ou para seu tesouro. No entanto, houve uma circunstância agravante adicional no pecado de Acã. Ao agir como agiu, Acã quebrou a aliança com Deus e envolveu todo Israel em sua desobediência. Isso ficou claramente evidente nas consequências de seu pecado. Para entender melhor as consequências do pecado de Acã, é crucial lembrar que, no início, seu pecado estava escondido. Acha agiu em segredo para que os outros israelitas não soubessem. Quando descobriram que ele se apropriou do que não deveria e transgrediu a ordem de Deus, ele permaneceu em silêncio. Enquanto isso, Josué enviou alguns de seus homens para espionar a terra de Ai, com o objetivo de conquistá-la. Os espiões israelitas notaram que praticamente não encontrariam resistência naquela cidade e que a conquista daquela terra seria fácil. Porém, eles não sabiam que Israel já estava sob a ira de Deus devido ao pecado de Acã. Quando os israelitas tentaram invadir Ai, os poucos homens dessa cidade conseguiram derrotar e afastar cerca de 3.000 homens de Israel. Foram tão longe a ponto de matar alguns deles. Essa derrota foi um golpe devastador para Israel. Os israelitas não podiam entender como conquistaram a fortificada Jericó e ainda assim foram derrotados por uma resistência fraca. Daí a explicação para essa derrota estava no pecado de Acã. Isso significa que as consequências do pecado de Acã afetaram todo o acampamento de Israel. Assim, enquanto Josué e os líderes de Israel procuravam respostas clamando ao Senhor, Deus disse a Josué que a derrota era consequência do pecado presente em Israel. Deus também alertou que retiraria sua presença de Israel se o que foi roubado não fosse descartado. Depois de seguir as instruções do Senhor, Josué reuniu todas as tribos de Israel e lançou sortes para descobrir onde o pecado estava escondido. Nesse procedimento, Deus apontou o culpado.
Talvez o método da sorte fosse usado para revelar a vontade de Deus, embora não tenhamos certeza. De qualquer forma, a sorte caiu sobre a tribo de Judá e, gradualmente, apontou para a casa de Acã. Quando a sorte caiu sobre Acã, ele imediatamente confessou seu pecado. Admitiu ter sucumbido à ganância, desobedeceu ao Senhor e se apropriou indevidamente de algo que não lhe pertencia. Acã também revelou onde havia escondido o que havia roubado. Em resposta, Acã, sua família e seus bens foram levados do acampamento de Israel e apedrejados até a morte. Seus corpos foram mais tarde queimados e enterrados no vale de Açor. A justa ira de Deus foi aplacada. Embora, na lei mosaica, a pena para roubo não fosse a morte, mas a restituição em dobro, a situação foi diferente no caso do pecado de Acã. Ele violou a aliança de Deus ao se apropriar de coisas consagradas ao Senhor, escondendo-as corajosamente em sua bagagem. Esta história de Acã apresenta alguns paralelos e contrastes interessantes, incluindo a semelhança entre seu pecado e o pecado que resultou na queda da humanidade no Jardim do Éden, conforme registrado em Gênesis, capítulo 3. O pecado de Adão foi o primeiro pecado registrado da humanidade. Embora o pecado de Acã fosse o primeiro pecado registrado de um israelita na Terra Prometida, também em ambos os casos, a questão da ganância desempenha um papel central. Assim como no Éden, onde o homem rejeitou o presente de Deus e cobiçou o proibido, Acã fez o mesmo. Da mesma forma que o pecado de Adão trouxe uma maldição sobre toda a humanidade, o pecado de Acã envolveu toda a congregação de Israel. Uma observação interessante é que a história de Acã é precedida pela história de Raabe. Isso revela um contraste notável entre essas duas narrativas. Raabe, uma mulher cananeia, encontrou misericórdia diante de Deus, mostrando a graça de Deus em meio ao julgamento. Por outro lado, a história de Acã revela a santidade inalienável de Deus, que está intrinsecamente ligada à sua graça. Aqui, a rejeição da graça de Deus resultou em seu julgamento, assim como a bênção sobre Raabe alcançou toda a sua família. A maldição sobre Acã também afetou todos em sua casa. O que podemos aprender com a história de Acã? Em primeiro lugar, esta história ilustra a importância da obediência a Deus. Aqui, ele não apenas desobedeceu a Deus, mas também causou danos a toda a nação de Israel com seu pecado. Nossas ações têm consequências que não se limitam apenas às nossas vidas pessoais. Portanto, é crucial que sempre busquemos a vontade de Deus em tudo o que fazemos. Também podemos aprender com essa narrativa que o pecado não deve ser ignorado ou dissimulado. Josué teve que lidar decisivamente com o pecado para purificar o acampamento de Israel. Da mesma forma, devemos estar dispostos a confessar nossos pecados e enfrentar as consequências de nossas ações. Quando Deus revelou a Josué a presença do pecado no acampamento, ele convocou todas as tribos de Israel para aparecerem diante de Deus. Isso mostra que o pecado não era apenas um problema pessoal, mas afetava toda a nação. Portanto, é importante buscar ajuda e apoio da comunidade cristã quando enfrentamos dificuldades e tentações. As repercussões de nossas ações vão além das esferas pessoais, e é por isso que é essencial que estejamos constantemente em busca da vontade divina em todas as nossas empreitadas. Apesar da maldição que se abateu sobre Acã e sua família, a justiça e a santidade de Deus permanecem inabaláveis. O ato de pecar constitui uma violação direta contra Deus, e é em virtude de sua justiça que a punição pelo pecado se torna imperativa. Essa narrativa nos proporciona discernimento acerca da identidade de Acã, assim como das ramificações que surgem ao permitirmos que o pecado exerça domínio sobre nossos comportamentos. Antes de terminar este vídeo, gostaríamos de fazer uma pergunta importante. Você já conhecia a história de Acã? Deixe-nos o seu ponto de vista, estamos ansiosos para ler você. Espero que tenham gostado desta história detalhada sobre cada um desses gigantes. Vejo você em breve. Até o próximo vídeo.